Fala pessoal, primeiro vídeo aqui do canal do MVFX, tá? A ideia desse primeiro vídeo vai ser fazer uma base, né, que eu utilizo muito, que é o principal foco das minhas análises ali, que é a questão do tempo, né? Então, eu já faço as marcações temporais também, né? Normalmente a gente sempre vê de todo tipo de conteúdo ali, independente de qual teoria ou conceito que a pessoa opere, né, contanto que ela esteja operando num gráfico, né, normalmente a gente vai ver marcações relacionadas ao preço, né, então quase sempre ali na horizontal, né, mas a gente tem os dois eixos, né, o tempo e o preço, né, então dificilmente a gente vê alguém fazendo as marcações ali temporais e tal, quando a gente vê coisas relacionadas ao tempo, normalmente é mais indicadores, né? Que eu talvez ali separando a questão de período, alguma coisa nesse sentido, mas marcações manuais é mais difícil de você ver, né? E aí eu vou fazer isso, ensinar vocês a fazerem aqui rapidamente no TradingView. Isso facilita muito o estudo, né, de tempo e a análise. Quando você tem algo visivelmente ali, fica mais palatável de você fazer essas análises. Então, o que que eu faço aqui, ó? Vou ser breve, tá? Mas eu inicio ali no 12 meses, tá? E eu vou pegar aqui, então, por enquanto, o áudio SD, ó. Vou até... O áudio SD, o NZD, o SD aqui. Mas vou fazer no áudio SD, depois eu ensino como que se passa para os outros ativos ali de uma forma mais rápida também. Mas o que que eu faço, ó? Eu costumo marcar aqui com uma linha vertical, né, do tamanho 2 pixels aqui, tá? Eu sempre uso esse estilo linha pontilhada, é meu gosto, aí também vai de cada um, mas e aí eu coloco ela roxa, né, para relacionar o ano aqui. Aí eu abro ela aqui, ó, clico duas vezes nela para ver a configuração dela, aí eu coloco o nome ano aqui também, vai facilitar ali na organização da árvore de objetos, depois vocês vão entender ali. Mas aí eu costumo colocar tanto no ano atual quanto no ano ó, no- quanto no ano que vai se iniciar, tá? E aí, então, já tenho esses três aqui, ó. Seleciona aqui. Uma dica aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas se você seleciona no primeiro que você precisa de pegar e depois segura o Shift e aperta no último, ele já seleciona todos entre eles. Aí eu vou dar um botão direito aqui e criar um grupo. Eu costumo chamar o grupo de eixo tempo, tá? Então, já vou bloquear aqui, ó. E aí eu já parto por 3 meses, né? Então eu vou fazendo essa escadinha. Eu vou partir do iniciar do ano, aí depois vou para os 3 meses que representam os trimestres, né? Depois vou para os mensais, ali, os semanais, e o diário eu já não faço marcação porque não compensa, né? O diário já tem muitos dias e aí sim eu uso um indicador que eu acho que compensa mais e não faz sentido você ter tanto desenho ali, sendo que você não vai usar. Mas beleza, ó. Então do anual aqui eu já fiz, vou partir para o trimestral, né? Então, a primeira coisa que eu faço é selecionar os três aqui do anual, ou seleciono aqui o grupo que por enquanto só tem eles, ó, e aí eu já vou colocar aqui visibilidade nos intervalos atual e inferior, tá? Então eu sempre faço isso com todas as marcações que eu faço, né? Porque no gráfico que ela é de origem, eu não quero ver ela lá. Eu quero ver essa separação nos gráficos menores, né? Para ter uma facilidade ali de entender onde começou cada tempo, né? Então, vamos lá, ó. Vou selecionar aqui intervalo atual inferior, aí beleza. Então, no anual aqui eu já não vou ter essa marcação, mas aqui nos 3 meses eu já sei que aqui foi o começo do ano de 2024, que seria a representação desse candle, né? Eu vou ter o próximo aqui, que é a representação de 2025 e o início de 2026, né? Então, ó, 1º de janeiro de 2026, tá? Então, se você for ver que a gente está no último candle aqui, da formação do ano de 2025, né? Que seria o quarto trimestre, tá? Então, vamos seguindo, depois falo um pouco mais em detalhes dessa leitura do tempo, né? Como é que isso facilita, né? Mas, beleza, marquei aqui, agora eu vou fazer as marcações do mensal, né? Então, do trimestral, na verdade. No trimestral, eu já vou fazer só do nosso ano atual
para frente, tá? Não vou seguir marcando o ano anterior não, porque não vai ser marcações que vamos usar. Mas o que eu faço aqui é copiar, tá? A marcação do anual, passo para cá, ó, mudo o nome aqui já para trimestre, e aí eu coloco ela de preto, e aí eu deixo ela com 35%. 35%? Acho que é 35% mesmo. E aí, essa quarta aqui, 35%, beleza? E aí eu passo isso para os 3 trimestres. Ó. Beleza, já tenho eles aqui, tá? Então, trimestre, vou descer mais uma vez o gráfico, seleciono os três, ó, visibilidade, intervalo atual inferior. Show. Agora, se eu voltar aqui para 3 meses, ó, então já não tem ele aqui, só tem a separação do ano. Né? Então, cada trimestre, eu só vou ter a partir do gráfico mensal ali. Já posso finalizar, então, aqui, pegar o trimestre aqui, ó, e puxar para o grupo também. Aí eu vou bloqueando, ó. Terminei um, bloqueei. Aí agora a gente vai fazer as marcações do mensal, né? Então, cada mês do ano aqui do 2025. Aí eu vou copiar esse aqui, ó. Vou colar aqui, tá? Então, só que esse aqui eu venho e coloco 20%, tá? Então, eu mantenho ele com a mesma cor do trimestre, mas eu deixo ele um pouco menos destacado. Aí o trimestre fica um pouco mais escuro aqui, tá? Então, aqui, ó, eu já coloco mês, o nome dessa linha aqui. E aí, eu vou só copiar, colar aqui. Agora, só venho pegando aqui, ó. E pronto, ó, já tem a marcação de todo o ano de 2025 aqui, tá? Então, desço novamente, seleciono todos, no semanal aqui, intervalo atual inferior, beleza, já finalizei, posso puxar aqui para o grupo e novamente bloquear. Então, agora já tem todas as marcações dos meses do ano também, né? Então, aqui no gráfico semanal, ó, voltando para o gráfico mensal, eu só tenho a divisão dos trimestres, né? Então, o primeiro trimestre, que teve esse mês, janeiro, fevereiro e março, beleza. Abril se inicia outro trimestre. Tá? Então, liquidou, por exemplo, a mínima aqui do trimestre anterior e buscou a alta, né? Mas vamos continuar seguindo aqui só com a questão da marcação do tempo. E aí a gente fala depois de análise de preço e de tempo junto. Mas agora a gente já fez a marcação do mensal aqui, vamos fazer a marcação do semanal. Semanal aqui vai quem quiser também, né? Você pode fazer um trimestre de cada vez, o trimestre só fazer tudo de uma vez e pronto. Eu vou fazer tudo aqui porque acaba que não demora também não, mas tem um porém aqui no semanal, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, ó, vou copiar de novo. Aí aqui eu já mudo para semana. E aqui na semana, a diferença é que ele continua com a mesma cor, só que eu passo para 1 pixel, tá? E aí, a semana é o seguinte, tem meses que a semana tem meses que o mês se inicia no meio da semana. Né? Então, por exemplo, no mês aqui deixa eu ver, ó, no mês de abril, por exemplo, na verdade, no mês de maio, o 1º de maio foi no meio dessa semana, né? Dessa semana aqui, que eu não sei qual que é o número dela. Mas ela não se iniciou na segunda-feira. Então, como ele iniciou no meio da semana, acaba que eu tenho que marcar também aqui a semana, né? Porque essa marcação aqui não vai valer para o início da semana. Né? Então, tem meses que a marcação vai valer, tem meses que não. Você pode ou marcar tudo, ou senão você faz a. Ou senão você faz a. Você só entende aí que você vai estar marcando, você pode, não precisa de marcar todos. Eu vou fazer para ser rápido aqui, ó, vou marcar tudo. Então, eu vou colocar todas aqui, ó. E aí eu vou colocar 4, ó, 5 aqui. E aí desses 5 eu já venho só copiando e colando aqui, ó. Posso selecionar todos de novo. E aí eu só vou, ó,
Ó, aqui eu acho que já vai até nem precisar mais, ó. É, aqui já até acabou, ó. Vou apagar isso daqui, mas é isso, ó. Então já fiz a marcação do ano todo aqui, todas as semanas do ano. Venho para o diário, seleciono todas as semanas aqui, Shift, né, igual eu me ensinei, e visibilidade intervalo atual inferior, passo para o grupo, fecho o tempo e bloqueio. Pronto, ó. Então já tenho a marcação de todo o ano aqui, né, separado. Então eu tenho um grupo aqui, se eu não quiser ver, é só simplesmente tirar a visibilidade do grupo. Também você pode ter a possibilidade de separar em grupos diferentes também, né? Deixar um só para semana, um só para mês. Eu já fui deixar também tipo um para cada ano. Mas aí vai do que vocês decidirem que vai ser a melhor organização para vocês aí. Mas a forma de criar a marcação temporal é essa. E aí, igual eu falei, então você tem mais facilidade. Por exemplo, aqui nesse mês de novembro aqui, né, a gente já está na última semana do ano. Então, se eu estou na última semana do ano, eu não vou esperar que o mercado vai, por exemplo, aqui ele está no meio, mais ou menos, do mês, né? O mês fez essa máxima aqui, essa mínima aqui, ele está no meio. Então, ele não está nem na máxima nem na mínima, né? Mas, por exemplo, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Aqui, por exemplo, esse mês de abril aqui, ele fez essa mínima aqui na segunda semana, e aí ele formou essa máxima aqui, ó, na terça-feira da última semana, ó. Então, como é que eu sei que é a última semana? Porque tá fácil aqui, ó. Aqui eu já consigo ver que foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aqui começa o próximo mês, ó. Eu sei que essa minha marcação é início do mês, então aqui essa é a última semana do mês de abril, né? Então aqui eu sei que ele marcou essa máxima, não tem por que, por exemplo, eu comprar aqui nessa quarta-feira e já achar que talvez ele vai romper, né? Porque tem grande chance dessa ter sido a máxima do mês, né? Então, como eu sei disso? Porque aqui é a máxima, se você for ver aqui, ó, claramente, se eu pegar todo esse mês, ó, mínima do mês, né? Tá aqui. E a máxima aqui foi quando ele rompeu essa máxima aqui, ó. E aí ele negou. Então, por isso que eu falei que aqui existe uma chance de ter formado a máxima do mês, né? Não tem por que comprar aqui já na quarta-feira, 30 de abril, e achar que ele já vai sair rompendo, né? Ele provavelmente vai ter a abertura do próximo mês, um movimento de manipulação, para depois aí sim dar direcionamento, né? E aí você consegue fazer uma análise temporal aqui muito mais fácil, tá? Então você tem as divisões dos trimestres. Se eu venho aqui, estou visualizando só do mensal aqui agora, que análise, ó. No mensal, o que é importante? Eu consigo ver, por exemplo, igual eu falei, a questão das mínimas e máximas dos trimestres, ó, facilmente aqui, ó, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, fechou aqui o primeiro mês desse trimestre. Aí ele negou aqui a mínima no segundo mês e ficou com a possibilidade de buscar a máxima de novo, né? E aí ele tinha grande chance de buscar nesse próprio mês aqui, né? Então, de setembro foi igual ele fez aqui, ó. Só que ele acabou negando, né? Então, o próximo mês aqui tem possibilidade de buscar, probabilidade maior de buscar qual trimestre? A mínima desse trimestre anterior aqui, né? Então, é um ponto aqui de alvo para esse mercado. Se a gente também fizer uma análise aqui do mensal, ó, também fica interessante, por quê? Porque para o mensal a gente consegue ter a visão do mês, né? Então, apesar de eu estar no mensal aqui, eu sei que essa aqui é uma mínima do quê? Do mês anterior, ó. Então aqui se iniciou um mês de fevereiro, ó, é que ele negou a mínima do mês de janeiro, né? Que seria o previous month low aí.
Ó, mesma coisa aqui. Eu sei que aqui ele está negando a mínima do mês de fevereiro, ó. Então, só que aqui um negócio é interessante também, ó. Como assim? Eu sei que essa semana aqui inicia um novo trimestre, né? Então você pode ver que ela destaca aqui o preto das outras, ó. Eu posso até deixar mais se for preciso assim para ter mais precisão, ó, mudar a cor, seja o que for, ó. Mas aqui é o início de um novo trimestre, né? Então eu sei que essa mínima aqui, ó, que está marcada, é a mínima de um trimestre anterior, né? Então nesse momento que ele nega aqui e começa a virar, fazer uma mudança de fluxo, já é uma possibilidade aqui de uma probabilidade alta do preço estar fazendo o quê? A mínima do trimestre anterior, ou do trimestre atual, né? Então ele teve essa abertura aqui, ó, negou aqui a mínima do trimestre anterior, muda o fluxo aqui, você faz, se você consegue encontrar uma compra aqui nessa região, ó, a ideia é que ele pelo menos volte, né, para fazer a virada aqui, para voltar a buscar as máximas, né, depois que ele não ganhou as mínimas. Mas basicamente é isso, ó. Então a ideia de ter as visões a marcação do tempo é mais para poder fazer esse tipo de análise aqui de forma mais fácil e não ficar tendo que fazer tanta análise sem muito critério, né? Sem pegando qualquer ponto aqui, qualquer swing, vocês pegam a máxima, a mínima, não que isso esteja errado, mas você tem as mais importantes, né? Que são realmente as que são vinculadas ao tempo, tá? Então, só um outro aprendizado aqui que eu vou passar, ó. Vou só voltar aqui a cor desse carinho. Aqui, já está certinho aqui agora. Voltei para 35. E aí, ó, uma forma fácil de copiar, tá? Então, se o par for o mesmo, né? Nesse caso aqui, o Forex vai ser mais fácil, mas se for, por exemplo, se fosse para o Bitcoin, ele acaba que ele tem o sábado e o domingo, né? Então muda um pouco a quantidade de candles, né? Então, dependendo do calendário econômico também, pode ser que mude um pouco, né? Mas para o Forex ali normalmente vai ser a mesma coisa, então já é mais fácil, né? Então, para eu transpor aqui toda essa marcação que eu fiz de um ativo para outro, eu tenho que abrir um ativo paralelo aqui, né? Então, pelo menos eu vou ter que ter uma conta Essential aí do TradingView também. É, e aí um detalhe importante, ó, o que eu faço? Eu coloco aqui, eu coloco o tempo gráfico, mira, tempo e janela de observação todos selecionados para os dois layouts aqui ficar sincronizado. É só não sincronizo o símbolo, porque eu vou estar migrando de um para o outro. E aí, eu não sei se vocês já repararam, mas quando você mexe no TradingView aqui, e eles estão sincronizados, ele dá uma desajustada. Então, para ajustar, você dá uma clicada no outro gráfico que não está selecionado. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou mexendo no NZD. Então, para ajustar, ó, eu clico aqui no Alt, olha lá, ele dá uma ajustada aqui, volto para o NZD, ó, e aí ele já está tranquilo. Ó. Aqui agora eu vou fazer isso aqui, ó, para vocês verem assim, ó. Aí agora estou aqui selecionado no NZD, vou dar uma clicada então no áudio, ó, aí o NZD ficou igual o áudio. Vou selecionar o NZD de novo, deu mais uma ajustada. Mas aí é assim que se ajusta, né? Mas eu estou falando isso para quê? Porque eu vou ter que pegar toda a visão, ó. Então eu vou vir lá para o diário, aqui minha última marcação está no nível do diário, que é as marcações semanais, né? Então, tem marcação de preço aqui, pode tirar, pronto. E aí então eu vou pegar uma visão que eu possa ver todas as marcações aqui, ó. Então aqui eu já consigo ver, ó. E aí eu vou dar os cliques para ajustar, ó. Garantir que está ajustado aqui. Vou lá na árvore de objetos, deu uma mexida de novo, ó. Então deixa eu até abrir a árvore de objetos antes, que ele vai diminuir o gráfico. E aí, ó, vou ajustar. Deixa eu puxar aqui de novo para mostrar tudo, ó. Ajustei. Agora eu só seleciono o grupo todo aqui, copio e colo no outro ativo. Não tem segredo, ó.
Rolando aqui, ó. Pronto. Vou reparar aqui, ó. Ele está com todas as marcações no exato ponto que estão no outro artigo, né? Então, eu só venho aqui, crio um grupo de novo no outro artigo e boto o nome aí de eixo tempo também. Tá? Então, beleza. Já tem as marcações tanto no Audi e no NZD. A ideia basicamente desse vídeo era essa. Então, eu vou postar mais vídeos aí também em relação à análise de tempo. Minha ideia também é um pouco de mostrar minha jornada, e mostrar como eu faço minhas análises, deixar um pouco mais público também, conseguir ter uma visão, uma parte mais visível de como é que está sendo minha jornada no mercado financeiro, no trade, e passar conhecimento à medida do que eu possa também, em relação a tudo que eu faço, a análise que eu faço, tentando não ser tão genérico aí, igual tem muito no mercado, mas com análises relacionadas mais baseadas em estudo, eu pude tirar alguma coisa própria também, além do que só foi passado por alguém, tá? Então é basicamente isso. Na próxima aí a gente se vê de novo. Abraço.